Muito bom dia, Vitória. Tudo bem contigo? E bom dia. Bom dia, professor. Ah, o Vinícius agora. Não, é a Vitória, tinha dado o Vinícius, agora apareceu. Bom dia, Vinícius. Como é que você tá, querido? Tudo bem? Bem, Tá joia? Essa cara séria aí, rapaz. O que tá acontecendo? Tá tudo em ordem? tudo. Cansado, Mais ou menos. mais ou menos? Dormiu bem, pelo menos, à noite? Sim. Ah, então tá bom. Deu. Já é um avanço, vai, já é um avanço. Ô, Vinícius, só para te tranquilizar, cara, recebi todas as suas tarefas, viu? Fique tranquilo, viu? Tá tudo certinho. Ok. Acabei de mandar a de hoje já. Ah, você já fez a de hoje? Já se antecipou. Hoje tá fácil, né, também, né? Deu 2 páginas. Aí Nossa, eu coloquei lá. beleza. Não, chique. É porque eu já tinha subido antes, porque eu falei, vai que eles já querem ir fazendo, porque a tarefa hoje ela é a mais, né, em relação ao tema da aula, entendeu? Então, por isso que Uhum. eu deixei lá disponível também para vocês. Não precisava nem ver a aula para poder fazer a tarefa, entendeu? Vamos ver quem mais está chegando. Matheus, muito bom dia, querido. Como é que você está? Tudo bem? Bom dia, Brunão. Tudo certo? E aí? Tudo bem. E você? Como é que você está? Tô com saudade de você. Tô com saudade daquelas risadas, cara, que você dá em sala de aula. Ah, sensacional. Isso aí alegra o dia. Isso aí alegra o dia. Ah, valeu. Muito bom, muito bom. Seja muito bem-vindo, Matheus. Felipe, o homem da barba. E aí? Oi, tudo Nossa, bem, Bruno? tudo bem. Gente, abre a câmera, pô, só ouvir. Tá que nem no segundo ano, só o João abre a câmera. Abre a câmera, vamos dar uma aula aí, galera. O que é? Vocês não vão ficar bonitos do dia pra noite, velho. Não é assim que resolve. Né? Quem já é galã, velho. Quem não é, não tem como ajeitar a carcaça mais. Vai ficar que nem eu, velho. Ô, Versário, bom dia, seu picareta. Beleza ou não? Bom dia, Brunão. Tudo bom e Beleza, você? meu irmão? Tudo bom. Ah, então tá chique. Se tá bom, tá bom. Deixa eu ver quem mais tá chegando aí. Laura, muito bom dia, querida. Como é que você tá? Tudo bem? Bom dia, tô bem, e você? Tudo jóia. Tô com saudade de ver vocês, né? Na esperança, na espera de um milagre, né? De alguém apareça, dar um oizinho, assim, né? Será que, ô Vinícius, será que teremos companhia, né? Fica sempre aquela expectativa de alguém abrir a câmera, dar um oi, dar um sorriso para nós. Deixa eu ver, a Vitória também está entrando. Vitória, tudo bem com você? A Vitória é greco, tá? Só para distinguir. Ninguém responde, cara. Eu me sinto sozinho, sabe? Um cara abandonado, jogado aqui às Eu traças. acho que a Vicky tá sem áudio. A Tá Vicky sem tá sem ar. microfone, quer dizer. Eu vou fazer aquelas campanhas, sabe aquelas campanhas que nem os famosos faz, que aparece aquele QR Code, né? Doe aqui pelo PicPay e tal, fazer aqueles fundos, doe aqui um fone, tá ligado? Fone e tal, fazer aquele negócio, aquele sistema, ver se a galera solidariza, botar na rede, né? Fazer uma campanha. E tá difícil, gente, pelo amor de Deus. Ou mesmo câmeras, né? Comprar câmeras pra essa galera. A Tiagueira tá chegando também. Cadê o Bandeco, velho? Bandeco só agita no grupo. Na hora de vir pra aula, o cara atrasa, velho. Tá tomando água ainda, certeza. Deixa eu ver quem mais. Tiagão tá entrando, muito bom dia. Tem o chat aqui, ó. A Vitória, bom dia, Brunão. Tô sem microfone. Beleza, Vi, fica tranquilo. Aí a outra Vitória, Brunão, já avisando, tô sem áudio. Oh, legal, gente, sem problema, meninas. Fiquem absolutamente tranquilas, então. Mas fiquem tranquilas que a gente vai fazer essa campanha da doação do áudio também, tá? Vamos começar aí, daqui a pouco tá passando na sua tela. Vou passar o número da conta, agência, vocês podem fazer transferência, a gente aceita tudo, tá? Cartão de crédito, débito, cheque, vale alimentação, vale comida, vale desconto no iFood, tá tudo incluso no pacote, tá? Deixa eu ver quem mais. Aimee! Aimee! Oiê. Aê, um oi pelo menos, meu povo. Um oi distante, longínquo. Pô, se vocês ligam a câmera, fica mais divertido. Eu vejo a reação dos seis. É um pouco mais parecido com a sala de aula. Agora fica só esse áudio, essa relação fria, distante, entendeu? A gente chora, pô, a gente se esforça para fazer o melhor, começa a escorrer lágrimas dos olhos. Até separei algumas coisas interessantes aqui para vocês, gente, tá vendo? Vocês gostam, né? Vocês são curiosos, né? Eu tava falando com o Carlinhos, vocês são curiosos para saber o que a gente guarda em casa, né? Então, por exemplo, ó, eu tenho um pacote de algodão chamado Tops, por isso que vem o Topzera, entendeu? Tá guardado na minha estante de livros.
Por exemplo, acetona. A data de validade, ó, válido até 2016. Ó. Não sei se vocês conseguem ver aí, ó. Tá vendo? Mas não... Meu Deus. Vai estar aqui no armário ainda, entendeu? A galera coleção. Você vê outra coisa, ó, tintura de cabelo, ó, válida essa daqui. Essa aqui eu já nem sei. Essa aqui acho que a data de validade até apagou já, tá vendo? Tintura de cabelo. Eu nem pinto cabelo ainda, gente. Pelo amor de Deus, né? De cabelo. Carlinhos tem um museu, você tem um salão de beleza. Eu tenho as belezas. Não, mas tem outras coisas aqui, ó, tá vendo? Tem alicate, lógico. Quem não precisa de um alicate numa estante de livro? Vai que você precisa consertar uma capa. Tem uma lanterna, ó, tá vendo? Tem uma lanterna. Essa aqui é daquela da turma do Jedi, ó. Da hora esse aqui também. Deixa eu ver o que mais. Tem a chave do Fusca do meu velho, ó, tá vendo? Isso aqui é uma relíquia, cara. Meu Deus do céu. Aliás, recomendo... Se vocês quiserem dar risada, põe na internet aí. Programa Alto Pobre. Cara, eu nunca dei tanta risada na minha vida. Alto Pobre. Alto Pobre chama. É sério. É pra rir, assim. Aquele momento de descontração. Né? Vejam, Alto Pobre. Bom, Gabriel tá chegando também. Fala, Buda! E aí, Brunão? Beleza? Beleza, mano? Segue nessa paz de já aí ou não? Claro. Muito bem. João também tá chegando. Fala, João. Beleza, mano? Fala, Brunão. Beleza, muito bem. Vocês chegaram um pouquinho depois, eu estava mostrando para a galera algumas curiosidades, algumas coisas que eu tenho aqui. Aqui do outro lado ficam os materiais de escritório, viu, gente? Aí você tem cola que acabou, tesouro, umas coisas assim, né? Mas enfim, tem. E aqui em cima ficam os cafés escondidos, porque não dá para ver. Olha lá, minha coleção de café tá lá em cima, entendeu? É só com muito... Meu Deus. Que da hora, velho. Você viu, mano? Já fica os cafés tudo aqui, assim, ó. Quando já compra aqueles que pega a promoção, entendeu? Você paga uma caixa, velho. Você já é obrigado a comprar, você compra 300 café, parcela em 30 vezes sem juros, entendeu? O que Mas enfim, povo bonito. Mas enfim, povo bonito, vamos que vamos, ó. Bom, última aula, beleza, conseguiram fazer, foi tranquilo, a videoaula estava chique, deu para entender bem o tema? Perfeito, Sim. cara. Muito bom. Hoje a gente vai avançar, tá? Já vou fazer até o compartilhamento da tela aqui. A correção, pessoal, não vou nem fazer a correção, vou só fazer um comentário geral. Teve gente que fez pesquisa um pouquinho maior, outros fizeram um pouquinho menor, mas todas elas estavam ok, viu? Então, quem me enviou, fique tranquilo. Já foi contabilizado lá o pontão de tarefa para vocês. Deixa eu só organizar aqui para poder achar. Estou mais perdido que outra coisa. Vamos lá. Já achei aqui, ó, compartilhando a tela com vocês. Cadê? Já foi, já, né? Um negócio aqui, mas sumiu a opção, mas tudo bem, tá valendo, né? Vamos botar aqui, apresentar. Chique, gente. Vamos lá, vamos que vamos começar o tema de hoje. Porque hoje a gente já começa mais uma matéria nova, vamos dizer assim, né? Então, o que acontece, pessoal? Primeira coisa importante, fazer o convite aí para vocês, para quem ainda não assistiu. Aliás, é bacana, vou deixar os microfones aí habilitados, porque eu gosto de ouvi-los. Né? Sei que vocês têm esse controle melhor do que os pequenos. Então, assistiram o programa da semana já, o Natureza Connection? Sim, senhor. Assistiram o Felipe, falou que assistiu, Laura, Vinícius, pessoal, assistiram? Cara, dessa semana ainda não, cara. Eu ainda Não, também não consegui. Ó, tanto é que o que eu fiz, então? Eu já deixei para vocês, na hora que eu subir esses slides lá na plataforma depois da nossa aula, já tá lá o link para vocês poderem assistir, não percam, está imperdível. Paulinha, diva da biologia, arregaçou, arrebentou nas explicações. Tinha coisa que eu nem sabia, não fazia a menor ideia, e foi sensacional, gente. Então, ó, é sobre pandemias, tá? A gente fez uma viagem histórica mostrando que esse tema, né, essa situação na qual nós estamos enfrentando, não tem tanta novidade assim. Já passamos por alguns momentos na história da humanidade. Talvez a grande novidade dessa pandemia seja justamente a sua dimensão global devido ao fluxo de pessoas. Oi? Falou alguma coisa aí, perdido. Enfim, mas talvez eu acho que uma das grandes novidades da pandemia é justamente essa caracterização mais global dela. Então tá lá para vocês, é um conteúdo bacana, é um conteúdo extra classe, tá? Mas é feito com carinho, com amor, com dedicação por todos nós, professores, para vocês. E a ideia é justamente que em outras semanas outros professores vão participando, enfim, convidando outras pessoas e diversificando os temas, beleza? Sempre às sextas-feiras lá no canal do YouTube. Vamos lá. Outra coisa, a gente continua com o nosso tema aqui, filosofia da ciência, e agora, como a gente passou, principalmente, eu já tinha dado uma aula contextualizando o Renascimento, e depois investi mais 2 aulas falando uma sobre um dos principais
figuras ali da filosofia renascentista, que é o francês René Descartes, e a outra, que foi a última aula, falando sobre a principal figura do Renascimento inglês, que era o empirista Francis Bacon, tá? Hoje a gente avança para poder tentar entender um pouquinho mais sobre o que é efetivamente o período de novidade na filosofia, que é o período chamado de Iluminismo, tá bom? Então eu vou fazer uma reconstrução histórica, não vou ficar me detendo a detalhes históricos, a aprofundamento da história desse momento, porque isso vocês fazem na disciplina de história, obviamente, mas vou resgatar o pano de fundo, vou resgatar o contexto, para que vocês possam, inclusive, entender, compreender, fazer os links, né, estabelecer as relações necessárias entre justamente o que é esse momento, né, o que foi, na verdade, aquele momento do iluminismo e o que resultou nas obras, nas reflexões dos filósofos. Hoje é uma introdução mais geral, depois nas próximas aulas eu vou selecionar alguns desses filósofos e a gente vai aprofundando um pouco mais nas ideias deles, principalmente aqueles que forem os mais importantes. Tem alguns que não estão aqui, mas que também datam desse período, alguns que vieram um pouco depois, mas que vão levar adiante essas reflexões que começam nesse período do iluminismo. Só para ficar claro, então, para vocês, vamos fazer uma rápida, vamos relembrar rapidamente o que nós estamos fazendo. Essa primeira tela sempre serve para isso, tá? Então, nós estamos estudando as bases da Revolução Científica Moderna, surgidas principalmente naquele contexto do renascimento cultural na Europa, que data ali do final do século XIV até meados do século XVI, tá? Tem alguns autores da história da filosofia, pessoal, que chegam a encaixar alguns desses filósofos que a gente viu como filósofos mais pertencentes ao Renascimento do que efetivamente ao Iluminismo, mas eles encaixam eles como filósofos iluministas ou como precursores do Iluminismo, que seria o caso do René Descartes e do Francis Bacon. Eu optei por separar. Por quê? Porque vocês vão perceber que há uma diferença na temática e nas principais preocupações desses filósofos, tá? Então eu vou acentuar isso, vou deixar bastante em realce na fala de hoje, tá bom? Mas a gente sabe que esse momento do renascimento cultural coincide com toda essa revolução científica que nós estamos aqui investigando as bases da ciência moderna, né, as novas correntes filosóficas, os novos autores que foram surgindo nesse momento. Nós começamos contextualizando os principais elementos que marcaram o Renascimento, com destaque para o antropocentrismo, ou seja, o homem no centro das preocupações, das reflexões filosóficas, o cientificismo, que era justamente essa busca maior por verdades que pudessem ser descobertas à luz da ciência, à luz de métodos específicos, o universalismo, que era uma ampliação da própria concepção e compreensão sobre o gênero humano, o experimentalismo, que está na base justamente desse renascimento, é um momento que nós vamos ter a experimentação em alta, principalmente dentre aqueles empiristas, né? Lembram que na aula anterior eu cheguei a comentar da experiência lá do Francis Bacon com a galinha, quando ele jogou neve dentro dela para ver quanto tempo demorava para ela se putrefar, tá? E o hedonismo, que é essa busca da felicidade, mas uma felicidade numa chave muito mais individualista do que justamente coletivista, como a gente tinha na antiguidade clássica, beleza? Verificamos que dentre os filósofos do período, destaque especial para aqueles que são considerados os pais fundadores das duas principais escolas do pensamento filosófico, ou das duas principais vertentes do pensamento filosófico moderno. De um lado, nós temos o racionalismo e do outro lado, nós temos, como eu estou dizendo até agora, o empirismo. Nós percebemos, inclusive, ao longo das nossas aulas, a ênfase absoluta que os principais filósofos daquele momento ofertaram justamente em relação à questão do método. Então, lembre-se que por isso que eu coloquei, né, tanto Descartes quanto Francis Bacon nessa galeria de filósofos pertencentes a esse primeiro momento, que é o momento do renascimento. Por quê? Porque eles têm uma preocupação metódica muito forte, tá? Ao demonstrar o seu pensamento, ao demonstrar as suas preocupações, eles estão justamente lançando as bases do que seria um novo método de compreensão, tá? Então, o que acaba acontecendo? No centro das atenções filosóficas, seja dos racionalistas, seja dos empiristas, estava justamente tentar responder a seguinte pergunta: como é que nós conhecemos o que está ao nosso redor e como é que nós conhecemos a nós mesmos? Então percebam que aqui há uma diferença muito interessante em relação ao que era a preocupação da filosofia clássica, da filosofia da antiguidade, né? Que era perguntar o que é, né? Aqui a pergunta já não é mais o que é o homem, o que é o universo, tal. A pergunta aqui passa a ser o como. Percebam a diferença? Então, como é que eu conheço as coisas? Como é que eu conheço a mim mesmo? Não é à toa, por exemplo, que o René Descartes, né, que é esse racionalista moderno, nascido em 1596 e falecido em 1650, vai ter como principais traços do seu pensamento, já expliquei isso bastante em aulas anteriores, aqui eu coloquei só a título de resumo,
Então, ó, ele é um racionalista, introdutor e desenvolvedor, principalmente aí da questão da dúvida metódica, né? A certeza que ele tem é a certeza justamente do pensamento, coloca em dúvida justamente a capacidade dos sentidos em me informar ou me levar a um conhecimento verdadeiro, relativizando, portanto, o conhecimento que vem desse mundo sensível. E a sua principal obra é justamente o discurso sobre o método, onde ele faz uma ampla reflexão a respeito dessa questão de como é que nós conhecemos, colocando em dúvida absolutamente tudo aquilo que ele tinha como conhecimento, só não coloca em dúvida a sua capacidade de poder pensar e refletir sobre si mesmo e sobre o que existe ao redor, tá bom? Então, esse aqui é interessante, por isso que vem a máxima lá do seu pensamento, do penso, logo existo. Joia? E, em oposição, não vou dizer necessariamente oposição, mas no outro lado, né, uma outra forma de conceber o conhecimento, tá? Eu não vou dizer em oposição, porque não necessariamente eles tomaram contato um com a obra do outro, viu, pessoal, naquele mesmo momento, tá bom? Mas do outro lado nós teríamos aí o Francis Bacon, figura contraditória, vocês viram que ele era um diplomata, como eu coloquei na última aula, uma pessoa da política, portanto, ali da Inglaterra, maquiavélico até em vários aspectos da sua vida errante, chegou a ser preso depois que os favores do rei foi solto, né, na condição quase que de um procurador, chegou a condenar os próprios amigos, né? Então, quer dizer, Francis Bacon, essa figura contraditória, 1561 a 1626, vai dar uma contribuição muito importante para a filosofia, já numa fase mais avançada da sua vida, justamente porque ele tinha esse desejo, ele tinha essa vontade, né, vamos dizer assim, de estabelecer as bases do que seria uma ciência moderna, calcada, baseada justamente na lógica do experimentalismo, da experimentação, da experiência, né, do dado empírico da realidade. Então, portanto, aqui, justamente Francis Bacon fazendo uma defesa dos sentidos, da capacidade de observação, da capacidade de comparação como elementos fundamentais do conhecimento. Então, percebam que, em alguma medida, racionalismo e também empirismo são vertentes, né, filosóficas importantes, interessantes, mas que estão presentes, portanto, em todo o desenvolvimento da ciência moderna. Tá bom? Então, Francis Bacon é as principais características: empirista, crítico da escolástica, muito forte. Você lembra que era um ambiente que dominava principalmente as universidades europeias ali, no final da Idade Média. Professor, Pode perguntar. Pode perguntar, Vinícius, vai lá. Laura? Pessoal, estão me ouvindo? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Aí voltou. Aí voltou. Voltou? A gente perdeu, tipo, tudo. Tipo, tudo quanto? Tipo, tudo desde que você... Não sei, eu não sei onde que você tava. Cara, você Vocês tava, ouviram tipo... eu falando da parte, principalmente ali do Francis Bacon, do René Descartes e Sim, tal? Ou sim, acabou você perdendo? tava, tipo, sumarizando tudo. Na Eu tava metade sumarizando, do bacon. exatamente. Vocês conseguiram A pegar metade essa do parte? bacon. A metade do bacon. Você tava Vocês viram que eu começando a sumarizar quando caiu aqui. Eita, lasqueira. Tá osso, hein, gente? Tá osso. Vai dar um minutinho aí, um minuto atrás, eu acho que a gente não pegou nada. Não pegou nada, né? Pera aí, vamos ver se eu consigo aqui. Pera aí, só um minutinho, gente. Vamos ver se eu consigo de novo aqui. Vou compartilhar a tela. Vai só me confirmando aí, de vez em quando dá um alô. Alô, só para saber. Estão visualizando bem? Sim. 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 Vocês chegaram a pegar essa parte que eu expliquei do método e tal, e da questão como é que nos conhecemos, o que está ao nosso redor e nós mesmos? Chegaram a pegar? Sim, sim. Sim, Né? Enfim, eu estava só concluindo, dizendo aqui basicamente, pessoal, então tanto o René Descartes quanto o Francis Bacon, né, são figuras importantes para o lançamento das bases da ciência moderna. E como eu estava falando do Francis Bacon, eu estava mais comentando algumas coisas que eu já trouxe no vídeo da semana passada para vocês, que eram elementos relacionados à vida dele. Até aqui, beleza? Sim. Tranquilo. Legal. Aqui, ó, as principais marcas, né, do seu pensamento: empirista, crítico da escolástica, lembrando que a escolástica que dominava principalmente o cenário das universidades na Europa à época, então ele era muito crítico em relação a isso, portanto foi crítico também do pensamento de Aristóteles, que é o que está na base da escolástica, tá? E ele fazia uma defesa muito forte em relação à experimentação como meio para se obter o conhecimento, e a sua principal obra é a Novum Organum, no qual ele dá uma contribuição muito incisiva sobre o método, embora seja em alguma medida uma parte, né, daquela grande obra que ele pretendia fazer, mas que acabou não desenvolvendo ao longo da vida. Ok, até aqui, galera? Vai sempre dando um alôzinho para eu saber se está tudo beleza. Tudo Beleza. certo. Cara.
Beleza. Então agora vamos avançar para o tema de hoje, que é justamente sobre o iluminismo, fazendo uma pergunta simples: o que foi o iluminismo? Olha só que interessante, eu quero que vocês observem primeiro o slide. Eu peguei uma foto de uma tela, tá? Foi uma tela pintada em 1766, ó, a lâmpada se opõe ao sol, tela de J. Writer Derby, of Derby. Então, o que acaba acontecendo, gente? Essa imagem ela é um pouco ilustrativa, vamos dizer assim, para começar a nossa conversa de hoje sobre o iluminismo, porque ela mostra, ela denota justamente o que era o espírito da época, vamos dizer assim. Essa ideia de você trazer à tona, de você iluminar o conhecimento, do conhecimento ser o motor da transformação humana, tá? Então, o iluminismo vai ser um período marcado por fortes mudanças do ponto de vista econômico, vai ser um momento marcado por profundas transformações políticas e vai ser um momento marcado, sobretudo, por um avanço muito forte da ciência e de uma crença cada vez maior no progresso científico, no progresso tecnológico, né? No progresso que a gente poderia ter, sobretudo na vida humana de maneira geral, com essas inovações que estavam sendo desenhadas na sociedade da época. Beleza? Até aqui? Beleza. Beleza. Então, ó, o que eu selecionei aqui como tópicos para vocês, para a gente poder recuperar e construir esse pano de fundo histórico. Então, ó, não há dúvidas que o iluminismo foi o movimento intelectual mais importante da nossa história moderna. Aliás, é base justamente para muita do que a gente vai verificar depois nos séculos posteriores, né? Muito do que foi projetado, do que foi desenhado, do que foi idealizado nesse contexto do iluminismo é o que vai ser levado adiante pelos teóricos e grandes pensadores do século XIX e colocado em prática principalmente pela sociedade, pelas massas no século XX, tá bom? Seja para o bem, vamos dizer assim, seja para o mal, seja do ponto de vista de maior tolerância, seja do ponto de vista das ditaduras mais ferrenhas. Então, muito do desenho da nossa época, né, foi projetado, foi construído ali no contexto do iluminismo. Então, ó, entre os séculos XVI e XVII, a Europa ela passou por profundas transformações de ordem social, de ordem cultural e de ordem econômica. E eu tentei sintetizar aqui os fatores que explicam essas transformações. Primeiro, nós temos as próprias grandes navegações, ou seja, uma extensão da própria compreensão de humanidade, tá, gente? Se a gente parar para pensar aqui. Lembre-se que tem um filósofo que eu já citei em alguns momentos atrás, que é o caso do Michel de Montaigne, que vai ser um dos caras que vai influenciar, por exemplo, o pensamento do René Descartes. E é interessante porque ele vai falar justamente sobre essa ampliação da própria ideia de humanidade. Tá bom? Então isso é muito bacana, é muito legal e que parte de relatos, inclusive, que são feitos durante esse período das grandes navegações. Vamos lembrar, por exemplo, que no próprio caso brasileiro tem um documento que é muito interessante para dar conta já da gente discutir essa ampliação que os europeus tiveram em relação à própria discussão e que vai alimentar a discussão durante séculos sobre a própria ideia de humanidade, gente, né? Que é a Carta de Pero Vaz de Caminha, por exemplo, um documento que vocês estudam na literatura. Isso vai colaborar diretamente para a gente repensar, né, o que é o gênero humano, enfim, o que é a humanidade e tudo mais. E esses problemas vão se manter durante séculos, tá? Vão se manter durante muito tempo mesmo. Então, as grandes navegações trouxeram essa novidade. Por outro lado, do ponto de vista da atmosfera cultural e da atmosfera religiosa, em oposição, justamente, né, e tentando em alguma medida enterrar o que havia sido a Idade Média, você vai ter a Reforma Protestante, né? Ou seja, a Reforma Protestante ela vai trazer como um dos principais elementos, pensando do ponto de vista do pensamento, né, ou seja, da contribuição para a reflexão, ela vai trazer uma centralidade maior do homem, questionando os cânones mais clássicos da Igreja. Então, a Reforma Protestante ela teve uma influência muito grande para esse processo maior de autonomia do pensamento e críticas em relação ao que era o conhecimento, a instituição que detinha o conhecimento à época, que era principalmente a Igreja oficial, a Igreja medieval, a Igreja católica. Tá? Um terceiro elemento importante que você vai ter aqui dentro do horizonte político é a consolidação dos estados nacionais, ou seja, esse é um momento em que os grandes países da Europa começam justamente a sair do seu passado marcado pela Idade Média, marcado pela fragmentação política, marcado por principados, ducados e tudo mais. Lembre-se, por exemplo, das aulas que eu dei para vocês discutindo o quanto Maquiavel, como filósofo renascentista importante, que nós já trabalhamos, eu não coloquei ele aqui nas discussões sobre Renascimento, que nós já havíamos dedicado quase que praticamente um bimestre inteiro para discutir as suas ideias, né? Então, o que acontece? O filósofo Maquiavel vai ser uma figura importante que já vai antecipar, né, logo no começo ali, já no final do século XIV, no início do século XV,
ele já vai justamente antecipar toda a centralidade, toda a importância da formação, da organização, da centralização do poder, né, na forma desses estados nacionais, que seria justamente o grande desafio político do mundo moderno, né, que seria integrar as suas instituições, definir muito bem os domínios territoriais, tá bom? Então esse foi um outro feito que, do ponto de vista político, foi colaborando para o desenvolvimento de novas ideias e também foi colaborando para justamente, se tivesse uma pressão cada vez maior para a expansão, sobretudo de direitos, para a expansão da quantidade de pessoas que pudessem participar do processo político. Vamos nos lembrar que esse é um momento, de maneira geral, e aí eu já entro no quarto ponto, de crescimento e intensificação do comércio, jogando a Idade Média para o passado em definitivo. Porque esse momento é um momento de grande surgimento, né? É um momento de fixação, de fortalecimento justamente da nova classe, que vai se tornar a classe dominante, que é a burguesia. Beleza? Tudo bem até aqui, galera, ou não? Sim. Sim, tudo tranquilo? Alguma dúvida, pessoal? Algo que vocês queiram complementar? Está sossegado até aqui? Esse pano de fundo histórico? Acho que por enquanto deu para entender. O Thiago deu um okzinho também. Obrigado, Vinícius, por sempre interferir. Beleza. Então vamos lá. Então o que acontece? No século XVIII, outra grande revolução vai ocorrer e essa sim vai mudar as bases, como a gente está acostumado a viver, inclusive, tá? Transformando o mundo para se tornar em larga medida tal como conhecemos hoje. Porque a gente vai saindo justamente daquela sociedade agrária, rural, pastoril e vai caminhando em definitivo para uma sociedade cada vez mais cosmopolita, para uma sociedade cada vez mais urbana e principalmente urbano. E quando eu falo em sociedade urbana, tem um outro elemento que vem junto, que é a ideia de sociedade industrial. E isso foi possível em larga medida, como vocês estudam em história com mais calma, inclusive os períodos em história, em geografia, que foi justamente a Revolução Industrial de 1760 ocorrida na Inglaterra, tá? Essa Revolução Industrial trouxe consigo a formação de novas cidades, como eu estou dizendo aqui, cada vez mais urbanizadas e que se opunham em relação ao passado rural e agrário característico tanto da Antiguidade quanto do Medievo, que é o período da Idade Média. Em síntese, pessoal, nós estamos diante do seguinte quadro nesse momento. Uma burguesia industrial inglesa revolucionando todo o setor produtivo dessa época, uma burguesia francesa ainda em ascensão, que era muito afeita a novas ideias políticas, científicas e econômicas, e que questionavam, portanto, o poder do absolutismo monárquico, tá bom? Que é o que a gente chama de antigo regime. Vamos lembrar que o processo revolucionário na França ele vai ser, do ponto de vista da política, muito mais forte, muito mais incisivo, com a construção dos ideais da Revolução Francesa por liberdade, igualdade, fraternidade, né? O questionamento justamente do que eram as forças do clero à época, um questionamento muito forte em relação a toda a nobreza, a todos aqueles privilégios, né? Ao que era o primeiro, o segundo estado, tá bom? Tanto é que a Revolução vai ser levada adiante principalmente por aquela figura que vocês estudam quando vem a Revolução Francesa, que são os sans-culottes, né? Ou seja, a margem ali mais empobrecida da sociedade, tá bom? Então essas ideias elas foram alimentadas por alguns desses intelectuais, por alguns desses pensadores, né? Completamente conectados, ligados a esse novo ideal que surge com a burguesia, com a burguesia comercial e industrial, tá bom? Portanto, no epicentro do mundo à época, a Europa, nós assistimos, de uma maneira geral, a um quadro de consolidação do sistema capitalista ou das bases mais fortes do sistema capitalista, tal como o conhecemos até hoje, tá bom? Então, olha só que bacana. Os ideais iluministas que estão sendo formados, estão sendo sedimentados nessa época, eles eram baseados nos seguintes aspectos. Eu tentei sumarizar aqui também, sintetizar, para facilitar a compreensão de vocês. Primeiro, um uso indispensável da razão como a única possibilidade de se alcançar a verdade, devido à necessidade de iluminar com a razão, é que os filósofos desse período ficaram conhecidos como filósofos da Ilustração ou filósofos iluministas, tá? Por isso que a ideia de iluminação, tá? Geralmente a galera vai falar de iluminismo para uma lâmpada ali, mas vamos lembrar que não era bem a lâmpada que nós tínhamos naquele momento, como a gente conhece ela hoje, né, pessoal? Então é mais uma ideia de luz, de iluminação, tá bom? Há uma forte defesa também da laicização. O que seria essa laicização, Brunão? É a separação do Estado em relação à Igreja, algo que estava amalgamado, estava completamente junto durante toda a Idade Média e que desde o início da grande revolução científica, da grande revolução renascentista, vem sendo colocado em xeque, vem sendo questionado pelas figuras da época. Talvez menos naqueles dois primeiros filósofos, como eu coloquei para vocês, que era o caso do Descartes, que era o caso do Francis Bacon, e mais nesses filósofos já
que vão ter aí parte da sua produção concentrada muito mais no final do século XVII para o início do século XVIII. Por isso que eu preferi separá-los também, para vocês verem essa diferença. Percebam, por exemplo, que o René Descartes chegou a negar parte das suas obras, né, com medo de ser condenado pela igreja à morte, porque ele viu, por exemplo, o que aconteceu com figuras como Giordano Bruno, enfim, Galileu Galilei e outros antes dele. Tá? A mesma coisa o Francis Bacon, teve parte da sua obra que ele só pôde tocar adiante porque ele estava ali sobre as asas do favor, né, sobre as asas absolutistas. Tá? Então é nesse momento aqui, você vai ter, vamos dizer assim, uma galera mais rock and roll. Esses caras vão vir criticando de maneira muito mais pesada, porque você está consolidando um novo quadro, tem uma nova força dominante surgindo nessa sociedade. Então, ó, forte defesa da laicização era um princípio dos iluministas, separação do Estado em relação à Igreja, com forte rejeição ao princípio do direito divino dos reis, ou seja, começa a se questionar as bases do poder político que até então estiveram muito alicerçadas, muito fortemente vinculadas à posse da propriedade e uma ideia de que o rei era quase que uma figura inspirada divinamente ou com conexão direta com o sagrado. Isso acaba caindo nesse momento, começa a ser cada vez mais questionado por esses pensadores. Tá? Um outro elemento interessante, a retirada da educação das mãos do clero, que havia concentrado toda a educação, que estava presente dentro da universidade. Lembra que eu falei do Francis Bacon, da escolástica? Tá? Então, uma defesa muito forte aqui de uma ideia, inclusive, de ensino público, vai ser levada adiante por parte desses pensadores iluministas como uma possibilidade de libertar as almas, né? Ou seja, de libertar as mentes das pessoas. Tá? Isso é muito interessante, isso é muito revolucionário para a época. E também uma defesa da liberdade como direito natural e inalienável do ser humano, além de combate à escravidão e defesa da igualdade jurídica dos homens. Então, veja só que interessante. Né? Em substituição àquela perspectiva do direito natural à propriedade por parte dos nobres e tal, começa a se formar uma outra ideia, que seria essa ideia do direito natural, justamente a liberdade. Não é à toa, pessoal, que alguns desses filósofos que vocês já viram comigo e que vão ver também de maneira mais detida hoje nas próximas aulas, tá? Que a gente chama eles de jusnaturalistas, que é esses que recorrem a essa ideia, essa perspectiva, esse artifício, vamos dizer assim, do direito natural para justificar as suas ideias, tá? Esses filósofos jusnaturalistas vão tentar alicerçar, vão tentar fincar ali a ideia da liberdade como uma condição natural do ser humano. Talvez um dos filósofos que levou isso mais adiante, de maneira mais brilhante, tenha sido justamente o filósofo John Locke, como a gente já averiguou no ano passado, quando nós estudamos parte das suas ideias. Tudo bem até aqui, galera, ou não? Sim, tudo bem. Pode perguntar, vamos lá. Tipo, assim, eu entendi o que é o iluminismo, mas, tipo, ele não me parece muito parecido com o Renascimento. É porque, na verdade, ele é um desdobramento do Renascimento, né, o Vinícius? É isso que é interessante a gente pensar. Só que perceba aqui, qual que é o elemento que distingue ele do Renascimento? É essa maior ênfase, vamos dizer assim, nas discussões de ordem política, nas discussões de ordem econômica, ao passo em que os primeiros filósofos do Renascimento estão preocupados mais com o debate de questões de método. Conseguiu compreender essa diferencinha ou não? Ah, entendi. Entendeu? Por quê? Porque esses caras aqui, eles já estão muito mais na pegada da transformação da sociedade da época, né? Tanto é que a figura filosófica que vai ser produto desse renascimento e que vai se preocupar de novo com a questão do método de maneira mais incisiva, mais forte, vai ser aquele que vai tentar juntar as pontas, unir os laços entre empirismo e racionalismo, que é o que a gente vai ter uma aula todinha dedicada a ele, que vocês já fizeram a pesquisa antecipando de hoje, que é o filósofo Immanuel Kant, entendeu? Mas os outros filósofos são filósofos que vão estar muito preocupados com essa discussão da dimensão das transformações políticas, das transformações econômicas e das transformações culturais nesse momento. Entendi. Legal? Obrigado. Para você? Aham. Não, beleza. Vamos lá, então. Dando sequência, ó, pessoal. Se alguém mais tiver dúvida, pode abrir o microfone e participar, tá, galera? Vamos lá. O iluminismo ele estava baseado ainda em 3 princípios fundamentais que eu sintetizei aqui para vocês, tá? Primeiro, esse ideal de universalidade, que em alguma medida já está presente, como o próprio Vinícius comentou, como eu falei, também desde o início do Renascimento, ou seja, não deve haver discriminação social, étnica ou nacional entre os homens, todos devem ser valorizados conforme o seu mérito, sem privilégios dados pela condição de nascimento. Tá? Então aqui perceba, ó, esse fator distintivo, batendo mais forte na questão dos direitos da nobreza. Tá? Então esse é um elemento aqui mais característico do iluminismo.
Individualidade, cada homem deve ser visto como um ser individual e não somente como parte integrante de uma coletividade. Não é à toa que o individualismo moderno começa a lançar suas bases nesse momento e depois vai encontrar proficuidade mais para frente, mais adiante, tá? Mas vai estar muito fortemente associado à ideia do liberalismo moderno, como a gente vai ver daqui a pouco. E a autonomia, ou seja, a liberdade geral do pensamento e da ação, sem o controle da religião ou do Estado. Então, perceba que os iluministas, diferente daqueles renascentistas inicialmente, os renascentistas estavam preocupados em romper com o passado feudal, né? Eles estavam preocupados em lançar as bases de uma nova revolução. Mas foram perseguidos, foram criticados, muitos morreram, muitos tiveram que negar suas ideias sob pena de serem condenados à morte na fogueira, esse tipo de coisa, né? Que ainda está naquele contexto da transição do mundo feudal para o início desse mundo moderno, né? Aquela transição do mundo feudal para o início do mundo capitalista, tá? Essa galera aqui já não, já está no momento em que a burguesia está ascendendo e está se consolidando no poder. Então, os caras estão, na verdade, desenvolvendo as ideias que vai servir de combustível para essa burguesia poder justamente levar adiante e revolucionar o modo de vida deles, tá? Aqui eu tentei colocar de maneira muito simples para vocês, ó, numa espécie de esqueminha que eu achei na internet, que eu achei bem bacana, que é sobre as ideias do iluminismo. Então, o iluminismo, ó, a chave aqui para entender a razão, do ponto de vista da discussão da sociedade, defesa de uma sociedade igualitária, do ponto de vista do governo, né, uma crítica muito forte em relação ao direito divino e, portanto, uma defesa de uma ideia de governo constitucional, de governo baseado nas leis, tá? E do ponto de vista econômico, a base, principalmente, vai ser a base aí da economia liberal, tá bom? E aí aqui você tem até algumas figuras que são mais lidos na economia do que necessariamente na filosofia, mas já adianto para vocês. São filósofos da moral, principalmente, tá? Que é o caso, por exemplo, do filósofo, né, que virou economista, vamos dizer assim, né, como ele ficou mais conhecido na galeria do pensamento, que é o Adam Smith com o seu livro A Riqueza das Nações, em que ele vai justamente discutir que a base do enriquecimento da nova economia, dessa economia moderna, já não seria mais aquela base dos fisiocratas, que eram aqueles que entendiam um poder relacionado ou fortemente vinculado à propriedade da terra. Para ele, a base da riqueza estaria justamente no quê? Estaria no comércio, no mercado, tá bom? Nas trocas comerciais. Era a partir daí que estaria a grande novidade do sistema capitalista. Enfim, esse aqui é um quadrinho resumo, depois vocês veem com calma. Aqui eu coloquei uma imagem que é um quadro que ficou muito conhecido também como quase que uma síntese, né, do que foi o processo revolucionário da Revolução Francesa, A Liberdade Guiando o Povo, de Eugène Delacroix, de 1830, porque é interessante porque tem essa ideia justamente, né, do quanto as próprias ideias, né, desses filósofos iluministas, elas acabaram também não só servindo como elemento de inspiração para a burguesia ascendente, mas serviu também principalmente para o povo. Beleza, pessoal, até aqui? Sim. Beleza. Sim, tranquilo? Beleza. E nesta última tela que eu apresento para vocês, olha só que legalzinho, até trouxe aí para vocês a imagem dos filósofos, tá? Aqui pela ordem, antes de eu falar sobre eles, aqui pela ordem onde eu estou passando o cursor do mouse. Primeiro, nós temos aí o John Locke, beleza? Depois aqui nós temos o Montesquieu, aqui nós temos o Voltaire, aqui Jean-Jacques Rousseau, aqui Denis Diderot e aqui Jean d'Alembert. Porque o que acontece, pessoal? Esses filósofos, vamos dizer assim, são aqueles que são a base do iluminismo, tá? Não que outros filósofos posteriormente não vão levar adiante essas ideias do iluminismo, pelo contrário, é baseado nas reflexões, no pensamento dessas figuras que eu estou apresentando para vocês, que outros filósofos vão levar adiante, como é o caso, por exemplo, do David Hume, tá? Como é o caso, por exemplo, do Kierkegaard, como é o caso, por exemplo, do próprio Kant, em alguma medida, tá? Então, o que acontece? Esses caras são meio que os pais da bagaça toda. Eles é que vão lançar as ideias essas depois que vão ser levadas adiante, vão ser criticadas, vão ser reformuladas, vão ser reconstruídas, mas esses são as referências principais quando a gente fala nesse pensamento iluminista, tá? Então, ó, dentre os principais pensadores de destaque do iluminismo, é importante nós assinalarmos a preocupação deles, como eu estava dizendo, né, Vinícius, naquela hora, com questões um pouco diferentes daqueles outros dois, que eram o Descartes e o Bacon, tá? Que era justamente aqueles... O Descartes e o Bacon se preocupando mais com a questão de método, de validade da ciência, de lançar as bases do que seria a ciência moderna. Essa galera já mais preocupada, né, considerando, obviamente, o que esses caras escreveram,
mas mais preocupadas em debaterem justamente questões de ordem política, social e religiosa, além das questões econômicas que eu já citei. Tudo bem? Então, a proposta das novas ideias eram pautadas principalmente numa defesa muito forte da liberdade individual, até porque essa liberdade individual foi completamente suplantada durante o longo período da Idade Média. E aqui, caminhando para o fim, eu vou apenas destacar as ideias principais desses filósofos. Depois, nas outras aulas, a gente vai retomando e vai aprofundando aqueles que merecerem ser aprofundados. Tá? Então, o primeiro aí que eu coloquei é o John Locke, nascido em 1632, falecido em 1704. Percebam que é o primeiro aí deles, né, um dos precursores. Ele é considerado o grande pai do iluminismo, tá, pessoal? Ele afirmava que a mente humana se assemelhava a uma tábula rasa. Vocês, inclusive, trouxeram isso, porque fizeram pesquisas sobre as ideias do John Locke também, e está lá registrado em uma das tarefas de vocês, que eu justamente pedi para que já ir antecipando, já ir construindo, né, para vocês os referenciais básicos para esse debate. Tá? Então, ele tinha essa perspectiva de que a mente humana se assemelhava a uma tábula rasa, por isso todo o conhecimento vinha da experiência. Você vai dizer, pô, Bruno, então quer dizer que o John Locke, em alguma medida, leu Francis Bacon, ele é um empirista também. Sim, até porque o empirismo vai ser muito forte dentro da tradição do pensamento inglês, tá? Ao passo em que o racionalismo vai ser muito forte dentro da tradição do pensamento francês. Beleza? Então, olha só que interessante. Então, é também considerado o pai do liberalismo político devido aos seus escritos políticos em segundo tratado sobre o governo civil, que nós estudamos no ano passado em filosofia, quando eu falei bastante sobre política, tá? Na qual ele defende a posse de direitos naturais à vida, à liberdade e à propriedade. Era forte crítico, portanto, de todo o sistema absolutista. Segunda figura aqui de destaque, conhecido também como Barão de Montesquieu, 1689 a 1775, apoiava a limitação da soberania dos reis e propunha a divisão dos poderes do Estado em três: legislativo, executivo e judiciário. Em alguma medida, a teoria de divisão dos poderes que a gente encontra até hoje no debate da política, que muitas pessoas fazem referência, sobretudo o pessoal do direito gosta de fazer referência, está baseado nessas ideias do Montesquieu, que defendia justamente essa divisão dos poderes para que os poderes não ficassem concentrados nas mãos, né, de um absolutista, ou seja, de um poder só, de uma única figura. Tá? A principal obra dele era justamente o Espírito das Leis, e o mais contraditório e interessante do Montesquieu é que ele era de origem absolutista, tá? E criticou fortemente esses princípios. Outro filósofo, Voltaire, nascido em 1694, falecido em 1778, ficou conhecido como grande defensor da liberdade de expressão. Tanto é que o Voltaire tem um livro muito bacana sobre a questão da tolerância, né? Tema esse que está posto para nós até os dias de hoje, aí como um dos desafios. Tá? Então, essa temática já é uma temática posta pelo iluminismo. Ele chegou a ser preso por conta das suas críticas que ele fez à Igreja Católica e foi exilado na Inglaterra, onde escreveu uma das suas principais obras, que são as Cartas Inglesas, combatendo o absolutismo e, como eu disse, a própria intolerância política. Outra figura muito importante, muito central, conhecido também como um dos pais da democracia, Jean-Jacques Rousseau, nascido em 1712, falecido em 1778, considerado por muitos como o pai da democracia moderna, principalmente por conta do conteúdo do seu livro, Discurso sobre a Origem e os Fundamentos da Desigualdade Humana, ou Entre os Homens, né, depende da tradução, no qual ele defende que as desavenças e as desigualdades entre os homens se iniciam com a criação da propriedade privada. Tá? Então, para muitos, ficou conhecido como precursor, inclusive, do socialismo utópico. Lembra que uma das ideias é o mito do bom selvagem, do Rousseau, que ele defendia aquela ideia de que o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. Aquele que primeiro cercou um pedaço e disse isso é meu, foi o introdutor da desigualdade dentro da sociedade. Ou seja, ele recorre a esses elementos justnaturalistas do direito natural, dos elementos naturais da origem do homem, para poder, inclusive, justificar as bases da desigualdade da sociedade moderna. E no seu outro livro muito importante também, chamado Contrato Social, ele legitima a força dos contratos sociais como fundamento da autoridade moderna, também para se opor em relação à ideia do direito natural dos reis. E para fechar, dois dos conhecidos aqui enciclopedistas, tá? Que é o Denis Diderot, nascido em 1713, falecido em 1784, e o Jean d'Alembert, nascido em 1717, falecido em 1783, que foram os responsáveis pela elaboração da publicação da famosa Enciclopédia das Ciências, Artes e Ofícios, que representa um esforço, pessoal, que é um esforço gigantesco do iluminismo, tá? Da época, que era a sistematização do conhecimento. Para vocês terem uma ideia, eram 120 autores em 33 volumes que pretendiam organizar o conhecimento da época, e os temas abordados lá foram os mais variados, desde a ética, passando pela estética, até a política
e a ciência. Tá? Essa obra ela foi traduzida para o português pela editora Unesp, ela se encontra disponível, é um tomo, enfim, são vários volumes, mas é interessante porque representa parte do esforço da época, justamente de iluminar o conhecimento, de trazer o conhecimento cada vez para uma parcela maior de pessoas, posto que eles eram defensores também do ensino público. Legal até aqui, pessoal, ou não? Uhum. Sim, sim. Uhum. Deu para construir um bom pano de fundo da ideia dos iluministas aí, de qual que é o que estava rolando nesse momento? Total. Deu. Uhum. Sim. Chique, porque agora, a partir da próxima semana, aí a gente avança já nos filósofos, entendeu? Aí a gente mergulha um pouquinho mais em alguns deles para poder ver a contribuição das suas ideias em específicas, mas tem que levar em consideração esse pano de fundo para poder entender sobre os temas, sobre o porquê que eles estão refletindo sobre aqueles assuntos. Por isso que eu quis fazer primeiro esse mapeamento histórico, tal como eu havia feito lá atrás com o Renascimento. Acho que fica mais fácil para vocês poderem compreender também e situá-los historicamente. Beleza? Beleza. Legal, ó. A atividade da semana já está lá na plataforma, viu, pessoal? Então, vocês podem entrar lá. Eu espero que vocês tenham um bom dia. Cheguei no limite do horário, né? 11h15. Passa muito rápido, gente. É pouco tempo para falar com vocês muita coisa, né? Mas espero que vocês tenham um bom dia, uma boa semana, tá bom? E eu daqui a pouco já vou carregar lá os slides na plataforma. Já fica disponível se vocês quiserem rever com calma ou estudar novamente. Beleza? Beleza, Brunão. Boa Beleza. semana aí, cara. Gente, muito obrigado. Boa Boa semana. semana. Saudadaça de vocês. Valeuzão. Temos um compromisso marcado sexta-feira à tarde, hein? Sexta-feira, 15h30. Aula especial. Eu e o senhor desequilibrado Carlinhos. Vamos ter grandes ondas de um jeito muito animado, muito divertido. Botando série no meio da discussão, fazendo referência a filme, né? Tentando entender outras coisas que a gente não discute por vezes em sala de aula. Beleza? Beleza. Beleza. Fechou, cara. Valeu, galera. Um abração. Beijo no Valeu, coração de Brunão. vocês, Falou, hein? Brunão. Tchau, Vamos lá. E beijo. o Bandeco nada, hein? E o Bandeco nada, hein? Ê, Periclão. Tá fácil, não. Beijo, meu povo bonito. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.